Imagine só, no dia 4 de julho de 1807, em meio ao burburinho de Nice, uma joia à beira-mar que hoje encanta como parte da Riviera Francesa, nascia Joseph-Marie Garibaldi, o homem que o mundo viria a celebrar como Giuseppe. Seu pai, Domenico, um comerciante de coração generoso, havia deixado para trás as paisagens de Chiavari, perto de Gênova, para se estabelecer naquela cidade vibrante. Ao seu lado, Maria Rosa Raimondi, uma mulher de origem italiana como ele, vinda do encantador vilarejo de Loano, também na região de Gênova, formava uma família cheia de vida. Entre irmãos e irmãs, as delicadas Maria, Felice e Teresa, e os destemidos Ângelo e Michele, Giuseppe cresceu em um lar onde o afeto e as tradições se entrelaçavam. Mas não era apenas uma história familiar, era um pedaço da própria história. Nice naquela época pertencia ao Reino da Sardenha, um território que junto ao Piemonte, fazia parte de um mosaico italiano ainda fragmentado. Aquela região, hoje tão francesa em seus encantos, respirava uma herança italiana profunda, um legado que marcaria para sempre o jovem Garibaldi. Quando Napoleão Bonaparte dominava a Europa, Nice estava sob o jugo francês, mas em 1814, com a queda do imperador, a cidade voltou às mãos sardas. Foi nesse cenário de transformações que Giuseppe veio ao mundo em uma Itália dividida há séculos. Desde a Idade Média, a Península Italiana era um quebra-cabeça de pequenos estados, ducados e repúblicas independentes. Alguns, como Veneza e Gênova, brilhavam pelo comércio, outros, como os estados pontifícios, pela fé, e havia ainda reinos poderosos, como das duas Sicílias ou da Sardenha. Mas a chegada dos ideais revolucionários franceses, no final do século XVIII, abalou esse tabuleiro. Napoleão, com sua visão audaciosa, reorganizou a Itália em repúblicas irmãs como a Cisalpina, e até criou um reino da Itália, governado por sua família. Embora efêmero, aquele período plantou uma semente, a ideia de uma nação italiana unida, e foi nesse caldeirão de sonhos que Garibaldi se formou. Ainda adolescente, com apenas 16 anos, deixou o conforto do lar para se aventurar pelo mundo. Trabalhou como marinheiro, comerciante e pescador, navegando pelas águas que banhavam Nice e Gênova. Mas sua sede por conhecimento era insaciável. Entre 1824 e 1833, enquanto cruzava mares e continentes, aprendeu línguas, ensinou a outros e absorveu culturas. Esteve em Constantinopla, a majestosa capital otomana, hoje Istambul, onde passou quase 4 anos, e até visitou a distante Rússia. Cada viagem o moldava, cada experiência o preparava para algo maior. Quando voltou à Itália em 1833, o país fervilhava com um novo ideal, o Risorgimento, a ressurreição de uma Itália una. E no centro desse movimento estava Giuseppe Mazzini, um visionário genovês que 2 anos antes, havia fundado a jovem Itália. Mazzini não era apenas um teórico, era um homem de ação disposto a lutar pela unificação dos estados italianos, livres de opressores estrangeiros. Foi em Gênova no inverno daquele ano que Garibaldi conheceu Mazzini e abraçou sua causa. Juntos planejavam uma revolta armada para libertar o Reino da Sardenha, o primeiro passo rumo à Itália dos sonhos. Porque a Itália daquela época era um território sufocado, o norte sob o domínio austríaco, o sul nas mãos dos Bourbons espanhóis, que governavam as duas Sicílias com mão de ferro. A jovem Itália não queria apenas mudar fronteiras, queria despertar um povo, unir forças e escrever um novo capítulo. E Garibaldi, com sua energia contagiante e sua determinação inquebrantável, estava pronto para ser um dos grandes protagonistas dessa história. O palco estava montado. O futuro da Itália começava a se desenhar. E Giuseppe Garibaldi, o filho de Nice, o marinheiro, o sonhador, estava prestes a se tornar um símbolo de coragem e esperança para uma nação que ainda não existia, mas que logo respiraria finalmente como uma só. Mas enquanto a Itália ainda se debatia sob o jugo estrangeiro, um homem já se movia para romper essas correntes. Quando Garibaldi uniu-se à causa de Mazzini, jurando libertar a terra que amava, algo mágico aconteceu. O destino de um povo começou a ganhar forma. O movimento Jovem Itália já tramava sua revolta em Piemonte, e Garibaldi, com seu ímpeto indomável, mergulhou de cabeça na luta. Felizmente, suas antigas conexões nas comunidades costeiras entre Gênova e Nice, aquelas mesmas águas que o criaram e estenderam-lhe a mão. Mas o governo sardo, sempre atento, desvendou o plano antes que pudesse florescer. A repressão foi brutal. Dezenas de seguidores de Mazzini foram arrastados para as masmorras, julgados como traidores. E Garibaldi? Aqui a sorte sorriu para ele. Alertado a tempo, escapou como uma sombra pela fronteira, rumo ao porto francês de Marsella.
Dali embarcou para Tunis, na África do Norte, enquanto, em sua ausência, um tribunal sardo o condenava à morte. Uma sentença cruel, mas que ironicamente o libertaria para um destino ainda maior. A Itália teria que esperar. O mundo, porém, não. Com o coração partido, mas a alma em chamas, Garibaldi deixou para trás o velho continente e partiu para a América do Sul. Em 1834, desembarcou no Brasil, uma terra que, sem saber, o moldaria para sempre. Por 14 anos, aquele filho de Nice viveria longe de sua pátria, longe dos abraços da família, longe dos sonhos que ainda ardiam em seu peito. Mazzini, por sua vez, também vagaria pelo exílio, embora mais perto, em Londres e nas cidades europeias, tecendo revoltas que, infelizmente, mal arranhavam o aço das monarquias italianas. Mas o Brasil não era apenas um refúgio, era um cadinho de revolução. Na região do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, a insatisfação fervilhava. Os gaúchos, pastores e agricultores que alimentavam o império com seu suor, sentiam-se esquecidos e explorados, enquanto o ouro das minas do centro do país enchia os cofres de uma corte distante. Era 1835 quando Garibaldi conheceu dois homens que mudariam seu caminho, Bento Gonçalves da Silva e Antônio de Souza Neto, oficiais do exército brasileiro com o mesmo fogo nos olhos. Juntos acenderam a faísca da Revolução Farroupilha, ou como muitos a chamavam, a Guerra dos Farrapos, em homenagem aos humildes que pegaram em armas. Era uma luta de muitos rostos, fazendeiros indignados com os impostos abusivos, nativos que viam suas terras serem roubadas, e até italianos como Garibaldi, que enxergavam naquela batalha um eco de sua própria guerra pela liberdade. Em poucos meses o improvável aconteceu. Em 1836, nascia a República Riograndense, um grito de independência que ressoaria por uma década. E Garibaldi? Ele se tornou lendário. Combatendo ao longo da costa onde o mar, seu antigo mestre, lhe sussurrava segredos de estratégia, ele provou que um marinheiro poderia ser também um general. Sim, ele era um autodidata na arte da guerra, mas cada batalha no Brasil era uma lição gravada a fogo. E que lições! E então, em meio ao pó e ao sangue, veio ela, Anita. Anita Garibaldi, a filha de imigrantes pobres dos Açores, que chegará ao Brasil ainda criança, arrastada pela febre do ouro. Casara-se aos 15, mas o destino, ou talvez a própria Anita, tinha outros planos. Quando cruzou o caminho de Garibaldi, em 1839, foi como se o tempo parasse. Ela montada a cavalo de botas e chapéu, ensinando-o a domar o gado nas planícies do Pampa. Ele, o revolucionário italiano, encantado por aquela mulher que lutava ao seu lado como uma igual. Não era um romance de salão, era uma história de fogo e espada, de noite sob as estrelas e dias a galope contra o inimigo. Em 1840 nasceu Menotti, seu primeiro filho. A chegada do pequeno trouxe uma pausa forçada na guerra. Como continuar com uma criança nos braços? E o casal partiu para o Uruguai, onde uma nova nação, recém-nascida entre Brasil e Argentina, oferecia refúgio. Montevidéu, com seu porto vibrante e seu ar de fronteira, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Garibaldi tentou a vida como comerciante, como professor, mas a paz nunca foi seu domingo. O Uruguai, afinal, era um barril de pólvora. Desde 1839, os blancos e os colorados se digladiavam pelo poder, e em 1842, a guerra civil explodira de vez. A derrota dos colorados em Arroio Grande foi um golpe duro, e quando Montevidéu foi sitiada em 1843, Garibaldi soube que sua hora havia chegado. Não poderia ficar de braços cruzados. Não enquanto a liberdade, seja no Uruguai, no Brasil ou na Itália, estivesse em jogo. E assim, com a mesma paixão que o levará a cruzar oceanos, começou a recrutar italianos exilados, sonhadores. Todos foram chamados para formar uma brigada única, um exército de estrangeiros dispostos a lutar por uma causa que não era sua, mas que de alguma forma pertencia a todos eles. E quando vestiram seus uniformes vermelhos como o sangue que estavam prontos a derramar, o mundo soube, Garibaldi não era mais apenas um revolucionário, era um líder, e sua luta estava apenas começando. Aquele vermelho não era apenas uma cor, era um grito de guerra. E quando Garibaldi e seus homens surgiram vestidos como chamas, o mundo inteiro entendeu, eles não vieram para passar despercebidos. A túnica solta, as calças largas, o chapéu inclinado sobre a testa, cada detalhe era uma declaração. Não eram soldados comuns, eram uma lenda em movimento. E o que começou como um uniforme improvisado em Montevidéu tornou-se o símbolo de uma revolução que transcenderia fronteiras. Mas a história, como sempre, é mais complexa do que parece.
Montevidéu, com sua colônia vibrante de italianos exilados, deveria ser o palco de uma aliança estratégica. Garibaldi uniu forças aos colorados, um movimento que à primeira vista parecia compartilhar seus ideais de liberdade. Porém, o passado tem sombras longas. O líder deles, Fructuoso Rivera, carregava nas mãos o peso de um dos capítulos mais brutais da história uruguaia, o massacre de Salsipuedes, onde centenas de indígenas charrua, homens, mulheres, crianças, foram exterminados em 1831. Era 1842 e Garibaldi, absorvido por sua própria luta, talvez nem soubesse, ou não quisesse saber, do sangue que manchava as mãos de seu aliado. Mas isso não importava para os camisas vermelhas. Eles lutaram ao lado dos colorados no cerco de Montevidéu, uma batalha que se arrastaria por quase uma década, 9 anos de resistência, fome e táticas desesperadas, enquanto o mundo observava. E o mundo, naquele momento, era um tabuleiro de xadrez geopolítico. Potências estrangeiras, ingleses, franceses, argentinos, brasileiros, disputavam influência sobre aquelas águas, aqueles portos, aquelas ilhas minúsculas no Atlântico que, de repente, valiam mais do que seu tamanho. Bloqueios navais, negociações secretas, traições calculadas. Garibaldi, mestre da guerra irregular, transformou o mar em seu campo de batalha. Seus homens, em barcos improvisados, desafiavam frotas inteiras, provando que a audácia muitas vezes vence a artilharia. Mas mesmo a audácia tem limites. E quando as notícias da Europa chegaram, tudo mudou. 1848. Um ano que não começou, explodiu. A fome, essa inimiga silenciosa, já vinha corroendo o continente há tempos. A praga da batata, trazida da América nos porões dos navios a vapor, havia transformado campos férteis em cemitérios de plantas podres. Na Irlanda, na Polônia, na Itália, milhões olhavam para o céu vazio e perguntavam: até quando? As cidades, inchadas por camponeses desesperados, fervilhavam de raiva. O proletariado, esse novo monstro nascido da Revolução Industrial, começava a mostrar os dentes. E então, como um raio após o trovão, veio a revolta. Primeiro, a Sicília, esmagada pela tirania dos Bourbons e pela miséria que sufocava o sul. Depois Milão, onde o povo se levantou contra os austríacos com pedras, barris e uma coragem que parecia infinita. Veneza seguiu o exemplo. E assim como um incêndio em um campo seco, as chamas da rebelião se espalharam. França, Áustria, Hungria, Alemanha, Irlanda. Reis tremiam em seus tronos. Imperadores viam seus exércitos se dividir. Em Paris, a monarquia de Júlio desabou em fevereiro, e a Segunda República nasceu entre barricadas e canções de esperança. Era a primavera dos povos, um momento em que, pela primeira vez, pareceu possível que o mundo fosse reescrito não pelos canhões dos generais, mas pelas mãos dos que sempre haviam sido esmagados por eles. Garibaldi não poderia ficar de fora. A Itália, sua Itália, estava em chamas. E embora alguns governos tentassem sufocar o fogo com concessões tímidas, promessas de reformas, constituições de papel, no norte, a guerra era inevitável. Carlos Alberto, rei do Piemonte, viu sua chance. Se os austríacos estavam ocupados esmagando revoltas em Viena e Budapeste, por que não aproveitar para libertar a Lombardia? Por que não unificar a Itália sob a bandeira de Saboia? Era um cálculo frio, mas a história raramente é feita por idealistas puros. E assim a Primeira Guerra de Independência Italiana começou. Garibaldi, de volta à pátria, não perdeu tempo. Reuniu seus camisas vermelhas no Piemonte, e embora suas vitórias fossem pequenas, escaramuças aqui, uma emboscada ali, cada uma delas era um golpe no orgulho austríaco. Por um momento pareceu que o sonho era possível. Até que veio Novara. Março de 1849. Uma derrota tão esmagadora que enterrou as esperanças do Piemonte sob o peso das botas imperiais. Carlos Alberto abdicou. A Itália mais uma vez sangrava sozinha. Mas Garibaldi não era homem de desistir. E quando Mazzini, o profeta da unificação, lhe estendeu a mão, ele não hesitou. Roma, a cidade eterna, havia se libertado do Papa. Pela primeira vez em séculos, a bandeira tricolor tremulava sobre o Vaticano. Uma república nascia frágil, ameaçada, mas viva. E Garibaldi, com seus homens, seria seu escudo. Os franceses, porém, tinham outros planos. Luís Napoleão, o futuro imperador, não permitiria que a revolução contaminasse a Europa. E assim, enquanto os austríacos marchavam do norte e os napolitanos avançavam do sul, os canhões franceses se voltaram contra a cidade que um dia abrigara César. Roma seria reconquistada. E Garibaldi, cercado, saberia que a derrota era apenas uma questão de tempo. Mas antes de render-se, fez o que sempre fizera: lutou.
E quando a batalha estava perdida, quando as ruas estavam cheias de sangue e os muros desabando, ele negociou não a sua vida, mas a de seus homens. Podem ficar com Roma, disse aos generais franceses, mas meus soldados saem vivos. E assim, sob o sol escaldante de julho de 1849, os camisas vermelhas partiram, não como fugitivos, mas como sobreviventes. Porque Garibaldi já sabia, uma causa não morre com uma derrota. Ela apenas espera o próximo combate. Mas a história não se contenta com pausas, e Garibaldi tampouco. Quando o destino o empurrou para longe de Roma, ele não se curvou, transformou o exílio em uma nova frente de batalha. Desta vez, o refúgio seria San Marino, um minúsculo pedaço de terra livre entre montanhas, onde até os anjos pareciam conspirar a favor dos sonhos impossíveis. E lá, entre os muros dessa república milenar, veio a notícia que acendeu novamente a chama. Aceitaram. Era o início da Primeira Guerra de Independência Italiana, ou, como a história insistiria em chamar, o dia em que a Itália chorou. Porque sim, foi um dia de luto. A sardinha, esmagada pelo peso da derrota, viu seus ideais se esfarelar como areia entre os dedos. Mazzini e os nacionalistas, aqueles que haviam jurado libertar a península, agora corriam como sombras, perseguidos pela própria terra que juraram salvar. E Garibaldi? Mesmo depois de escapar de Roma, mesmo depois de negociar a vida de seus homens, o destino ainda não havia saciado sua sede de provações. A retirada pela planície da Lombardia, aquela terra de vinhedos dourados e céus que pareciam pintados por Deus, deveria ser um refúgio, mas a Itália não perdoa seus heróis tão facilmente. Foi em Ravenna, sob o sol de agosto de 1849, que a dor o atingiu como um golpe de sabre. Anita, sua companheira de armas, sua luz nas noites mais escuras, sucumbiu à malária que a devorava desde Roma. Imaginem, ela morreu nos braços dele, o corpo ainda quente de febre, enquanto o chão tremia sob os cascos dos cavalos inimigos. Não houve tempo para lágrimas, apenas para uma cova apressada, um adeus roubado pela urgência da fuga. E no entanto, mesmo ali, entre a lama e o sangue, Garibaldi fez o que sempre fizera, seguiu em frente. Mas a sardinha não era mais um porto seguro. O rei Carlos Alberto, derrotado e quebrado, passou a coroa para o filho, Vítor Emanuel II, como quem entrega um fardo amaldiçoado. E o novo monarca, com a diplomacia fria de quem calcula cada risco, sugeriu, ou melhor, ordenou que Garibaldi desaparecesse. Sua presença aqui, disseram-lhe com sorrisos corteses, poderia incomodar certos aliados. Como se a revolução fosse um convite que se poderia recusar com elegância. Como se um homem que já havia perdido uma guerra, uma esposa e um país fosse se contentar com o silêncio. Então, mais uma vez, o mar. Primeiro Tanger, com seus labirintos de especiarias e murmúrios em árabe, onde o ar cheirava a aventura e a desolação ao mesmo tempo. Depois Nova York, essa cidade que engolia sonhadores e cuspia magnatas, onde até o ar tinha gosto de futuro. Garibaldi não chegou como um mendigo, mas como um homem que já havia visto demais para se impressionar com arranha-céus. E no entanto foi ali, entre os imigrantes italianos que vendiam macarrão nas ruas e os operários que sonhavam em voz alta, que ele encontrou algo inesperado, um lar temporário. Antônio Meucci, aquele gênio florentino que brincava com fios e sons, estendeu-lhe a mão. Faça velas, disse, como quem oferece um barco a um homem acostumado a navegar tempestades. Garibaldi aceitou, não por necessidade, mas porque até os titãs precisam, às vezes, de um fogo pequeno para esquecer o incêndio que deixaram para trás. Por meses suas mãos, acostumadas a empunhar espadas, moldaram cera enquanto a mente planejava o próximo movimento. A reumatismo doía, a saudade de Anita queimava, mas a revolução não esperava por homens quebrados. E então, quando o mundo achou que ele finalmente se renderia à quietude, Garibaldi fez o que sempre fizera, partiu. Em abril de 1851, o Carmen, o navio que mais parecia um sonho do que madeira e velas, levou-o de volta às águas traiçoeiras do destino. Não era uma fuga, era uma peregrinação. Da América Central, onde os revolucionários sussurravam seu nome como uma prece, até o Peru, onde os Andes guardavam segredos de libertadores. De Cantão, onde o cheiro de chá e ópio se misturava ao suor dos comerciantes, até Manila, onde o sol queimava como uma lembrança de Roma. Quando atracou perto da Tasmânia, Garibaldi havia pisado em 5 continentes, um feito que até os almirantes mais decorados invejavam. Mas não eram as milhas que o definiam, e sim as cicatrizes. Ele havia lutado em 3 países, em 2 continentes, antes dos 45 anos.
E no entanto, quando Carmen voltou a Chile, carregado de cobre e memórias, ninguém na Europa sabia que aquele homem de barba ruiva, que negociava com comerciantes e bebia com marinheiros, ainda guardava no bolso um mapa de uma Itália unificada. Nova York o recebeu de volta com um abraço morno. Desta vez, porém, não era um refúgio, era um trampolim. Naqueles 3 anos e meio, enquanto Mazzini conspirava na Europa e Kossuth, o herói húngaro, desfilava por Broadway como um fantasma da revolução falhada, Garibaldi aprendeu algo crucial: a paciência é a arma mais afiada de um revolucionário. Ele observou, escutou, deixou que os americanos acreditassem que era apenas mais um imigrante com histórias para vender, até que em janeiro de 1854, o Commonwealth cortou as águas do Atlântico rumo à Europa. Não como um exilado, mas como um capitão. Não como um derrotado, mas como um homem que havia circunnavegado o mundo e a própria dor. Quando atracou em Newcastle, as multidões o reconheceram antes mesmo que pisasse em terra. Porque Garibaldi não era mais apenas um general, era um mito. E mitos, como ele bem sabia, não morrem. Eles apenas esperam o momento certo para voltar. Enquanto a classe operária britânica ganhava destaque nas páginas dos jornais, aqueles homens de mãos calosas que moviam a engrenagem da Revolução Industrial com seu suor e carvão, Garibaldi já traçava seu caminho de volta. Não como um turista, não como um homem qualquer, mas como quem responde a um chamado que só os destemidos ouvem. E o chamado vinha de casa. Primeiro Nisa, sua terra natal, onde as ruas ainda ecoavam seu nome em murmúrios de orgulho. Os olhares que o receberam não eram de um estranho, mas de um filho pródigo que voltava não derrotado, mas transfigurado. Os abraços dos velhos amigos, as lágrimas das mulheres que o viam passar, tudo parecia dizer: você voltou, e o mundo mudou com você. Mas Garibaldi não era homem de se demorar em saudades. Em maio de 1854 já estava em Gênova, sua alma geminada com o mar, onde as ondas pareciam sussurrar segredos de batalhas passadas e glórias por vir. Porém, nem mesmo ali ele se deteve. Porque um homem como ele não pertence a cidades, pertence ao vento, à luta, à terra que ainda esperava por sua marca. E então veio Caprera. Não foi por acaso que em 1855 suas economias, herança de um irmão que partirá, se transformaram naquela ilha de 15 quilômetros quadrados, perdida no azul do arquipélago de Madalena, ao largo da Sardenha. Um pedaço de paraíso áspero, onde o sal do mar se misturava ao suor da terra. Ali Garibaldi não se aposentou, reinventou-se. O homem que comandará exércitos agora domava a terra, plantando pinheiros que cresciam como soldados em formação, criando galinhas e animais como se fossem batalhões sob seu comando. Até os burros, sim, os humildes burros, ganharam um lugar em sua lenda. Com ironia cortante batizou um deles de Pio IX, em homenagem, ou melhor, em provocação, ao Papa Pio IX, o mesmo que orquestrara sua derrota em Roma. Porque até na paz, Garibaldi não perdia a chance de rir dos que o subestimavam. Mas enquanto ele cultivava sua ilha, a história conspirava a seu favor. Na sombra dos salões de poder, o Conde de Cavour e Napoleão III teciam o Acordo de Plombieres, um pacto secreto, selado com apertos de mão e promessas perigosas. A França entraria na guerra ao lado da Sardenha contra a Áustria, desde que, em troca, recebesse Saboia e Nisa. Um jogo de xadrez onde os peões eram cidades e os reis, ambições. Quando a Áustria, sentindo o cheiro da traição, exigiu que a Sardenha recuasse suas tropas, Turing respondeu com um silêncio eloquente. E em abril de 1859, a Segunda Guerra de Independência Italiana explodiu como um raio em céu sereno. Garibaldi não esperou convites. Já estava no continente há meses quando a guerra foi declarada, e não aceitou um comando qualquer no exército regular. Não, ele queria seu exército. E assim nasceram os Caçadores dos Alpes, uma legião de voluntários que se alistavam não por soldo, mas por fé. 10 mil, 20 mil, 30 mil homens dispostos a morrer por um ideal que Garibaldi transformará em carne e osso. Enquanto os exércitos oficiais marchavam em formação impecável, seus homens avançavam como lobos, rápidos, implacáveis, famintos por vitória. E a vitória veio. Em Magenta, em junho de 1859, o sangue francês e sardo pintou de vermelho as planícies da Lombardia, e os austríacos recuaram como uma maré traidora. Garibaldi e seus caçadores, enquanto isso, cortavam o norte como uma lâmina, conquistando Varese e San Fermo em batalhas que pareciam mais danças macabras do que guerras. Cada vitória era um golpe no flanco austríaco, cada quilômetro ganho uma faca cravada nas costas do inimigo. Até que em Solferino, o destino selou seu veredito.
uma das maiores batalhas do século XIX, onde a terra tremeu sob os pés de 300 mil homens, e onde a Áustria finalmente dobrou os joelhos. A paz que se seguiu foi um mapa redesenhado. A Lombardia, joia da coroa austríaca, passou para as mãos da Sardenha, com Milano brilhando como troféu de uma era nova. Mas a unidade italiana ainda era um sonho pela metade, um quebra-cabeça com peças espalhadas. E foi aí que Garibaldi viu o que Mazzini, seu velho companheiro de idealismo, não conseguia enxergar. A Itália não nasceria de uma revolução popular, mas de uma aliança estratégica. Não de repúblicas utópicas, mas de um reino, o reino de Vítor Emanuel II, que mesmo perdendo Saboia e Nisa, ganhava um império. E Nisa, a Anisa, sua cidade natal, entregue à França como moeda de troca. Garibaldi sentirá o golpe como uma traição pessoal. Mas não havia tempo para lamentações. Porque enquanto os diplomatas assinavam tratados e os reis comemoravam, algo muito maior fermentava no sul, algo que faria até Solferino parecer um prelúdio. E em janeiro de 1860, enquanto a Europa ainda digeria as consequências da guerra, Garibaldi fez algo que só um homem como ele ousaria fazer: casou-se. Mas não com qualquer mulher, com a Revolução. O destino, porém, tinha outros planos para Garibaldi. Em 1860, enquanto a Itália ainda se debatia entre sonhos e cadeias, ele descobriu que sua noiva de 18 anos, Giuseppina Raimondi, carregava no ventre um segredo que não era seu. Um golpe cruel para um homem que já conhecia bem a traição. Mas Garibaldi não era de se curvar a desilusões pessoais. Se o casamento com a Revolução exigia um coração livre, que assim fosse. A história não esperaria por romances. E então, como um raio cortando o céu da primavera, chegou a notícia que eletrizaria o norte da Itália. A Sicília ardia, não em chamas de destruição, mas na fogueira sagrada da rebelião. Palermo e Messina, cidades que por séculos dobraram os joelhos aos Bourbons, agora erguiam as mãos em punhos cerrados. O povo, exausto de ser governado por uma dinastia espanhola que os tratava como súditos de segunda classe, finalmente rompeu as correntes. Era a oportunidade que Garibaldi aguardava, não por acaso, mas por desígnio. Porque um homem como ele não se contenta em observar a história, ele a escreve com sangue e audácia. Após a Segunda Guerra de Independência, enquanto a Europa ainda calculava seus ganhos e perdas, Garibaldi já traçava seu próximo movimento. Não bastava libertar o norte, era preciso arrancar o sul das garras de Francisco II, o último Bourbon a se agarrar ao trono das duas Sicílias como um náufrago a um destroço. E assim, com a precisão de um estrategista e a paixão de um profeta, ele reuniu seus 1000 melhores homens. Não um exército convencional, mas uma legião de idealistas, caçadores dos Alpes, operários, estudantes e até padres, todos vestidos com as camisas vermelhas que já eram símbolo de uma causa maior que eles mesmos. Em maio de 1860, 2 navios, o Piemonte e o Lombardo, cortaram as águas do Mediterrâneo rumo à Sicília. Não era uma invasão, era uma cruzada. Quando desembarcaram em Marsala, no oeste da ilha, os 1000 de Garibaldi não tinham canhões suficientes, nem fardamentos impecáveis, nem o aval dos reis. Tinham apenas uma coisa, a certeza de que estavam do lado certo da história. E isso, como logo se provaria, era mais poderoso que qualquer exército. Os Bourbons, em teoria, deveriam ter esmagado aqueles rebeldes em questão de horas. Afinal, Palermo sozinha abrigava mais de 20.000 soldados, bem treinados, bem armados, acostumados a obedecer sem questionar. Mas havia um detalhe que os generais napolitanos esqueceram: um exército sem causa é apenas uma multidão com uniformes. E depois de décadas de opressão, aqueles soldados não estavam dispostos a morrer por um rei que os via como peões descartáveis. Garibaldi soube explorar essa fratura. Com palavras que inflamavam e promessas que seduziam, ele desmontou o exército inimigo por dentro. Oficiais foram subornados com a perspectiva de cargos no novo governo. Soldados comuns, cansados de servir a uma dinastia estrangeira, desertaram em massa ou simplesmente depuseram as armas. Em menos de um mês, depois de batalhas épicas nas colinas ao redor de Palermo, onde os camisas vermelhas lutavam com a ferocidade de quem não tem nada a perder, a cidade caiu. E então, num gesto que ecoaria pelos séculos, Garibaldi proclamou-se ditador da Sicília. Não no sentido moderno da palavra com seu gosto amargo de tirania, mas como os antigos romanos entendiam, um líder supremo em tempos de crise, investido de poder absoluto para salvar a pátria. Com uma diferença crucial, ele não pretendia ficar com o título. A revolução não era sobre ele, era sobre a Itália. Nos meses seguintes, enquanto consolidava seu domínio sobre a ilha, Garibaldi preparava o próximo ato, a marcha sobre Nápoles.
Mas antes, um jovem americano, neto de um presidente, bisneto de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, teria o privilégio de testemunhar de perto o gênio daquele homem. Henry Adams, então com 22 anos, chegou a Palermo em 1860 e encontrou não um tirano, mas um homem que recebia seus visitantes com a simplicidade de um camponês e a autoridade de um general. Garibaldi, com sua camisa vermelha desbotada e o cigarro entre os dedos, não tinha a pompa dos reis que desfilavam em carruagens douradas. Falava com todos, ouvia a todos, e o que era mais surpreendente, parecia genuinele se importar. Adams anotaria mais tarde que não era a força bruta que conquistava a Sicília para Garibaldi, mas sua capacidade de fazer cada pessoa sentir que a revolução era deles. E enquanto o ditador improvisado acendia outro charuto no balcão de seu quartel-general, com a multidão em êxtase aos seus pés, Adams captou a essência daquele momento. Ele é a própria alma da revolução. Não por acaso, mas porque Garibaldi entendia algo que os Bourbons jamais compreenderiam. Um povo não se governa com baionetas. Governa-se com esperança. Enquanto isso, ao norte, Francisco II tentava se agarrar ao que restava de seu reino. Reforçou as defesas de Nápoles, mobilizou tropas em Campânia e Apulia, e implorou ao Papa por ajuda divina. Mas até Deus, parecia, havia abandonado os Bourbons. O que o rei não sabia é que Garibaldi já tinha um aliado ainda mais poderoso, o tempo. Porque em setembro de 1860, depois de cruzar o Estreito de Messina com seus homens, Garibaldi não encontrou resistência em Nápoles. A cidade, sabendo que o futuro chegará, abriu seus portões sem um tiro. Francisco II fugiu para Gaeta, onde se trancafiou como um fantasma de si mesmo, enquanto o resto de seu exército se desintegrava. O golpe final viria em 1º de outubro, nas planícies perto de Capua, na Batalha do Volturno. Ali Garibaldi, agora à frente de 20.000 homens, entre camisas vermelhas e soldados sardos, enfrentou o último suspiro do exército napolitano. 25.000 homens, em teoria suficientes para esmagá-lo. Mas a teoria não leva em conta o peso de um ideal. E quando a poeira baixou, foi a bandeira tricolor que tremulou sobre o campo de batalha. A vitória não foi apenas militar, foi psicológica. Porque enquanto Francisco II se refugiava em Gaeta, esperando por um milagre que nunca viria, algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que selaria de uma vez por todas o destino da Itália. Em 26 de outubro de 1860, nas colinas perto de Teano, 2 homens se encontraram face a face. Um era o rei que a Europa reconhecia. O outro, o revolucionário que a Itália amava. Vítor Emanuel II, o monarca saboiano, e Giuseppe Garibaldi, o herói do povo. O que foi dito naquele encontro ficou entre eles. Mas o que importava já estava escrito no ar. A Itália, pela primeira vez em séculos, estaria unida. E Garibaldi, como sempre, soube quando era hora de recuar. Não por derrota, mas por grandeza. Porque a revolução não pertencia a um homem. Pertencia a um país. O palco desse momento histórico não poderia ser mais simbólico. A Toscana, com suas colinas douradas e cidades que respiravam arte e revolução. Foi ali, entre o eco das batalhas recentes e o perfume da terra recém-conquistada, que o destino da Itália se selou. A guerra contra a Áustria e o Tratado de Turim com a França haviam reconfigurado o mapa, mas também imposto sacrifícios. Vítor Emanuel II, o rei que antes governava um reino modesto, agora via suas fronteiras se expandirem. Enquanto o último grão-duque da Toscana, Ferdinando IV, assistia impotente ao desmoronar de séculos de poder. O reino da Sardenha, antes confinado aos Alpes, agora estendia suas sombras sobre o norte e o centro da península. Mas a verdadeira virada viria de um homem que não usava coroa, mas um chapéu de aba larga e uma camisa vermelha, Garibaldi. Em Teano, o herói de 2 mundos não veio como conquistador, mas como um homem que entendia o peso da história. Ele havia tomado o reino das 2 Sicílias com a força de seus 1000 camisas vermelhas e com o fervor de um povo cansado de tirania. Poderia ter se coroado ditador, transformado a Sicília em seu feudo, erguer um trono sobre as cinzas dos Bourbon. Em vez disso, entregou tudo nas mãos de Vítor Emanuel. Não foi um gesto de submissão, foi um ato de fé. A fé de que a Itália merecia ser maior do que seus homens, maior do que suas ambições. E assim, entre o outono de 1860 e a primavera de 1861, a península inteira pareceu segurar a respiração. Nas praças de Nápoles, nas tabernas de Milão, nos campos da Emília, o mesmo questionamento ecoava: o que vem agora? A resposta não viria de decretos reais, mas do povo. Plebiscitos foram convocados e as urnas, muitas delas pela primeira vez, se encheram de votos que clamavam por uma só coisa: sim. Sim à Itália.
Sim à união. Em março de 1861, o sonho se tornou realidade. Nascia o Reino da Itália, com Vítor Emanuel II como seu primeiro monarca. Garibaldi, o homem que havia derrubado reinos com um punhado de voluntários, assistia de longe, não como um rei deposto, mas como o arquiteto de uma nação que finalmente despertava. Mas a Itália unida não era um quadro terminado. Era um esboço ousado, traçado à pressa sobre um papel ainda úmido de sangue e esperança. O ressurgimento não havia terminado, havia apenas mudado de forma. Roma, o coração simbólico da península, permanecia nas mãos do Papa Pio IX, um homem que via na unificação não a vontade de um povo, mas uma heresia a ser combatida. Os estados pontifícios com suas terras férteis e cidades antigas, eram uma ferida aberta no mapa da Nova Itália. E enquanto o governo de Turim, logo transferido para Florença, num gesto que lembrava ao mundo que a cultura italiana não se curvava a ninguém, tentava consolidar o que havia sido conquistado, Garibaldi já olhava para o próximo horizonte. O problema não era apenas Roma. No Nordeste, a Áustria ainda apertava em suas garras Veneto, Mantua, Trieste, terras italianas por direito de sangue e história, mas mantidas como troféus de um império que se recusava a soltar. E mesmo dentro das novas fronteiras, a Itália já mostrava suas cicatrizes. O norte industrial e próspero, olhava com desconfiança para o sul, rural e esgotado por séculos de exploração. As reformas agrárias, quando vinham, eram apressadas, as políticas econômicas improvisadas. O país que nascia unido no papel já sentia o peso de suas divisões. E foi nesse caldeirão de contradições que começou um dos maiores êxodos da história. Milhões de italianos, sem terra, sem futuro, embarcaram em navios rumo às Américas, levando nos bolsos apenas a esperança e no peito a saudade de uma pátria que ainda não os havia abraçado. Enquanto isso, Garibaldi, o homem que havia se tornado lenda, era cortejado até além-mar. Abraham Lincoln, o presidente que lutava para manter unida uma América dilacerada, viu nele um aliado. Em 1861, a oferta foi feita. Venha, general, comande nossos exércitos, ajude-nos a vencer esta guerra. Garibaldi hesitou não por medo, mas por orgulho. Não queria ser um mero peão, queria liderar. As negociações esmoreceram, e o herói italiano voltou seu olhar para casa. Se não poderia comandar os exércitos da União, então lutaria por outra causa, Roma. Em 1862, sem a bênção do rei e contra a vontade de Cavour, partiu mais uma vez, desta vez para tomar a cidade eterna. Mas o governo de Turim, temeroso de provocar a França, protetora do Papa, agiu rápido. Os tiros que ecoaram na campanha não foram contra os papais, mas contra os homens de Garibaldi. Ferido, preso, humilhado, ele foi obrigado a recuar. O homem que havia unido a Itália era agora um problema para aqueles que governavam. E no entanto, mesmo derrotado, Garibaldi seguia intocável. Em 1864, quando pisou em Londres, as multidões o receberam como a um semideus. Lord Palmerston, o velho lobo da política britânica, apertou sua mão, reconhecendo nele algo que os reis e ministros nunca entenderiam. Garibaldi não era um soldado, nem um político. Era a encarnação de um ideal. Enquanto isso, na Itália, o Risorgimento respirava, mas não descansava. Roma ainda esperava. Veneto ainda gemia sob o jugo austríaco. E no horizonte, um novo jogador surgia. Otto von Bismarck, o chanceler prussiano que falava em ferro e sangue, e cujas ambições poderiam, ironicamente, ser a chave para completar o sonho italiano. A história não havia terminado. Ela apenas ganhará um novo ritmo. Povos da Jutlândia, escutem. Mas Bismarck, o mestre do tabuleiro europeu, já tinha os olhos postos em outro alvo. A Áustria, aquela eterna rival da Prússia, aquele império que há séculos se estendia como uma sombra sobre os sonhos germânicos. Na primavera de 1866, o chanceler tecia sua teia com a habilidade de um aranha paciente. Provocava, sondava, pressionava Viena, enquanto nos bastidores, um plano audacioso tomava forma. E se a Rússia, aquela gigante adormecida, entrasse em guerra contra a Áustria? Seria o momento perfeito para atrair a Itália à mesa das negociações. Uma aliança. Um golpe certeiro. E então veio junho. A guerra austro-prussiana irrompeu como um raio, e com ela, a terceira chance da Itália, a terceira guerra de independência. Os italianos não hesitariam. Enquanto os austríacos se debatiam contra os prussianos no norte, o momento era propício, quase poético, para expulsá-los de uma vez por todas das terras que nunca deveriam ter sido suas. Mas havia um detalhe amargo. O governo italiano, em sua sabedoria questionável, havia decidido afastar Garibaldi. Como se um homem como ele pudesse ser contido por decretos. Ele não esperou. Não pediu permissão.
Reuniu seus voluntários, dezenas de milhares deles, muitos dos caçadores dos Alpes, aqueles mesmos que haviam escrito com sangue a história de 1859, e partiu, rumo ao nordeste em direção ao coração austríaco. O Trentino, com suas montanhas e vales, era o prêmio. Enquanto o exército regular italiano avançava pelo sul, em direção a Mantua e Veneza, Garibaldi traçava seu próprio caminho. A guerra foi curta, mas intensa. Os prussianos esmagaram os austríacos em Königgrätz, e o império de Francisco José tremia. Em Bizeca, no dia 21 de julho, os voluntários de Garibaldi escreveram uma das páginas mais gloriosas do Risorgimento. Uma vitória contra todas as probabilidades, um grito de que a Itália não se curvava. Mas a história, como sempre, tem suas ironias. Justamente quando o triunfo parecia ao alcance das mãos, chegou a notícia. A Áustria, derrotada e humilhada, assinava um armistício. Os prussianos haviam ditado os termos. E em um gesto que soava quase como uma desculpa tardia, Viena entregava Veneza, sim, a própria Veneza, a noiva do mar, a joia que há séculos brilhava sob o jugo estrangeiro. O Vêneto e parte do Friul foram anexados pela Itália no Tratado de Viena. Era outubro de 1866. O sonho estava quase completo. Quase. Porque Roma ainda esperava. E Garibaldi, incansável, voltou seus olhos para a cidade eterna no ano seguinte. Mas a França de Napoleão III ainda a protegia com suas baionetas. O ataque foi tentado, mas o preço seria alto demais. A Itália não estava pronta para outra guerra. Então, o herói de dois mundos recuou. Mas não se rendeu. Se as armas não podiam falar, que a diplomacia o fizesse. Garibaldi lançou-se numa campanha para abolir o poder temporal do Papa, denunciando-o como uma relíquia de um passado obscurantista. Não deu certo. A Igreja resistia, e a Europa ainda tremia diante da ideia de um pontífice sem trono, até que 1870 chegou, e com ele o desfecho. Bismarck, sempre Bismarck, havia orquestrado tudo. A guerra franco-prussiana explodiu em julho, e em questão de semanas, os exércitos prussianos avançavam sobre Paris como uma maré implacável. A França, afogada em sua própria derrota, não tinha mais fôlego para defender o Papa. Em setembro, o governo italiano agiu. Roma foi declarada capital. As tropas marcharam. Houve resistência, sim, mas no final, a cidade caiu. E em outubro, um plebiscito selou o destino. Roma era italiana. O Risorgimento estava completo. Quase como um epílogo, o papado foi confinado aos muros do Vaticano, um pequeno enclave de poder espiritual em meio à nova nação. Mas Garibaldi, aquele homem que havia lutado por 2 décadas por esse momento, não estava lá para celebrá-lo. Porque enquanto a Itália finalmente se unificava, seu coração já batia por outra causa. A França, humilhada e ensanguentada, clamava por ajuda. Napoleão III havia caído. A República fora proclamada. E os prussianos, vitoriosos, cercavam Paris. Garibaldi não podia ficar indiferente. Aos 63 anos, pegou em armas mais uma vez. Não pela glória, não por terra, mas por um ideal, a liberdade. Seu exército dos Vosges, composto por voluntários de toda a Europa, enfrentou os prussianos em batalhas que pareciam saídas de um épico. Em Châtillon-sur-Seine, em Dijon, eles resistiram. Não venceram a guerra, ninguém poderia contra a máquina prussiana, lutaram como leões. E quando tudo terminou, quando a França, mutilada, perdeu a Alsácia e a Lorena, quando o novo Império Alemão nasceu em Versalhes, Garibaldi já olhava além, porque em Paris, algo novo surgia. Algo que o mundo ainda não havia visto, a Comuna. Um governo de operários, de sonhadores, de internacionalistas. Um grito de que o futuro poderia ser diferente. Garibaldi não era comunista, nunca o foi. A propriedade privada para ele não era um crime. Mas a igualdade? O sufrágio universal? A justiça social? Esses sim, eram bandeirolas que carregava com orgulho. A Comuna duraria apenas alguns meses, mas sua sombra se estenderia por décadas. Era o prenúncio de uma Europa que ainda estava por vir. E Garibaldi, o homem que havia unido uma nação, agora sonhava com algo maior. Um mundo onde a liberdade não fosse um privilégio, mas um direito. Onde os povos não fossem escravos de impérios, mas senhores de seu próprio destino. Sua última batalha não seria com espadas, mas com ideias. E essas, como ele bem sabia, são as armas que nunca enferrujam. Mas essas ideias, hoje vistas como pilares de uma sociedade liberal, eram então tidas como perigosas, revolucionárias, quase heréticas. Em uma Europa ainda aferrada aos tronos e aos impérios, Garibaldi ousava sonhar com algo muito além, um continente onde os povos não se curvassem a coroas, mas se erguesse por sua própria vontade. E a Comuna, esse lampejo de utopia, foi esmagada sob o peso da história.
Paris se afogou em sangue e Garibaldi, então na França, viu seus ideais serem varridos pela maré da repressão. Pouco depois, o parlamento francês elegeu um deputado da região dos Alpes Marítimos, na fronteira com a Itália. Era um sinal. Era hora de voltar. Caprera o recebeu de braços abertos. Na solidão daquela ilha rochosa, entre o vento salgado e o murmúrio das ondas, o velho herói refletia sobre o mundo que mudava ao seu redor. Seu olhar se voltava sobretudo para os Balcãs, terra de montanhas indomáveis e povos que, como os italianos décadas antes, clamavam por liberdade. O Império Otomano, outrora invencível, agora cambaleava. Sérvos, búlgaros, romenos, herzegovinos, todos eles, como os gregos antes deles, sacudiam as correntes que os prendiam a Istambul. E Garibaldi, que conhecia bem o preço da independência, não poderia ficar indiferente. De sua mesa em Caprera, escreveu cartas inflamadas, chamando voluntários para a luta. Os Balcãs não são apenas terra de guerra, são o berço de uma nova Europa, dizia. Seus homens, os mesmos que haviam marchado com ele pelas planícies da Itália, agora escalavam as escarpas dos Alpes Dináricos, enfrentando os janízaros nas florestas da Bósnia. Em 1875, sua voz ressoou em um manifesto que ecoou pelo continente. Os turcos devem recuar até Broussa, até os confins da Anatólia. A Europa não pertence aos sultões, mas aos povos que nela nascem e nela lutam. Não era apenas um chamado à independência da Sérvia ou da Bulgária. Era uma declaração de que toda uma região, de Istambul aos Cárpatos, devia pertencer àqueles que a habitavam, não a um império em decomposição. Quando a Guerra Russo-Turca de 1877 a 78 finalmente irrompeu, Garibaldi já não tinha forças para empunhar um rifle. A artrite o mantinha preso à Caprera, mas seu espírito estava nas trincheiras da Xípica, nos campos de batalha onde seus ideais se tornavam realidade. E quando o Tratado de San Stefano foi assinado e mapas foram redesenhados, ele deve ter sorrido ao ver nascerem, enfim, a Bulgária, a Sérvia, a Romênia, nações livres, como ele sempre sonhara. A história, por uma vez, parecia lhe dar razão. Mas o tempo não perdoa nem mesmo os gigantes. Nos últimos anos, enquanto a Itália se debatia entre monarquistas e republicanos, Garibaldi permaneceu uma voz incômoda, um farol para os radicais. Defendia o sufrágio universal, a república, a justiça social, causas que na Itália dos anos 1870 soavam como loucura para os poderosos. Em 1880, aos 73 anos, casou-se pela terceira vez com Francesca Armosino, a companheira que lhe dera 3 filhos fora do casamento. O ato era, em si, uma provocação. Um homem que havia abandonado a igreja, que se declarava deísta e maçom, que desafiava as convenções até no leito de morte. Porque a morte, ele sabia, estava próxima. Em 1882, já quase cego e imobilizado pela dor, pediu que sua cama fosse movida para a janela, de onde podia ver o mar, aquele mesmo mar que o levará a tantas batalhas, a tantos sonhos. Quando partiu em 2 de junho daquele ano, quis ser cremado, como um último ato de rebeldia contra a tradição. Mas a Itália, ainda presa a seus rituais, enterrou-o em Caprera, sob o chão que tanto amara. Roma chorou por dias. Um país que ele ajudara a nascer agora o despedia como a um pai. Mas Garibaldi não pertencia apenas à Itália. Seu legado era maior. Era a ideia de que um homem comum, armado apenas de coragem e convicção, poderia mudar o curso da história. E enquanto a política italiana se enredava em transformismo, aquele jogo de alianças que sufocava os ideais em nome da estabilidade, enquanto Crispi sonhava com um império colonial que nunca viria, enquanto milhões de italianos fugiam da miséria em direção à América, seu nome permanecia como um grito de esperança. Porque Garibaldi não era apenas um general, um revolucionário, um herói de romance como Tosi que Dumas imortalizou em suas páginas. Era a prova de que a história não é feita apenas por reis e imperadores, mas por aqueles que ousam acreditar que o mundo pode ser diferente. Seus filhos seguiram seus passos, lutando nas revoluções que ainda sacudiriam a Europa. E hoje, quando olhamos para trás, vemos que sua vida, essa odisseia de meio século, de Montevidéu a Roma, de Nice a Caprera, não foi apenas uma sequência de batalhas, mas um único, longo combate pela dignidade humana. A Itália que ele ajudou a unificar ainda carrega suas cicatrizes, a pobreza que expulsou milhões, as divisões que abalaram a República, o fascismo que nasceu da frustração de um sonho incompleto. Mas também carrega sua promessa, porque Garibaldi não lutou por fronteiras, mas por um ideal, o de que a liberdade não é um dom concedido mas um direito conquistado. E enquanto houver quem acredite nisso, sua sombra jamais se apagara. O novo reino que surgiu de suas batalhas não era exatamente o que ele sonhara.
E no entanto, quem poderia negar que sem ele a Itália jamais teria existido? A unificação foi sua obra-prima, mas Garibaldi não era homem de se contentar com monumentos ou discursos. Enquanto outros descansavam sobre os louros da vitória, ele seguiu em frente incansável, porque a justiça não conhece pausas. Passou os últimos anos como sempre viveu, ao lado dos oprimidos. Defendeu minorias étnicas com a mesma paixão com que empunhara a espada, provando que a liberdade não tem pátria, nem cor, nem fronteira. Políticos o admiravam, mas ele jamais se deixou corromper pelo poder. Era um de nós, teimoso, idealista, sempre buscando maneiras de tornar o mundo menos injusto. Um visionário que não se limitava a criticar a desigualdade, ele a combatia, dia após dia, com ações. Sua importância transcende a Itália. Garibaldi não foi apenas um herói nacional, foi um dos arquitetos da Europa moderna, um homem que provou que a história não é escrita por reis, mas por aqueles que ousam desafiar o impossível. E aqui está a pergunta que não quer calar. Ao olhar para trás, ele teria se conformado com uma Itália unida, mas ainda monárquica? Ou teria visto nela uma promessa inacabada, um país que um dia despertaria para a república que ele, no fundo, sempre desejou? Imagina uma Itália soberana de pé entre as nações, não como um eco do passado, mas como um farol do que ainda pode ser. Um país que honra sua memória não com estátuas, mas com atos. Porque Garibaldi não pertence aos livros, ele vive onde quer que alguém lute por um mundo mais justo. E você? Acha que ele teria se sentido realizado? Ou teria seguido adiante como sempre fez em busca do próximo horizonte? A história nos julgará pela resposta.